Olá pessoal, mais um vídeo do canal Biologicamente Falando. Já se inscreve, eu tô fazendo esses vídeos na força do ódio porque eu tô sem tempo assim, né? Então, por favor, se inscreve, curte, comenta, tá? Porque eu faço esses vídeos aí com maior dedicação e amor, né? Meu Deus do céu. Também me segue lá no Instagram, que eu falo lá sobre biologia, sobre ciência e também mostro um pouquinho da minha rotina. O vídeo de hoje é sobre obtenção de energia nos seres vivos, né? Então a gente vai falar sobre como os seres vivos eles obtêm a sua energia, né? Como que esse processo acontece. E eu duvido se você já não ficou aí com aquela tremedeira, com aquela coisa fraca, ai, sem força, depois de passar um longo período aí sem se alimentar, tá? Então, se sim, fica aí que esse vídeo a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Antes de falar sobre os meus esqueminhas aqui do vídeo, né? Então eu quero que vocês reflitam aí sobre um exemplo que eu vou dar, certo? Então vamos imaginar uma vela acesa, né? Pegando fogo. E o que é preciso para que essa vela ela se mantenha acesa, né? É preciso do oxigênio que está ali ao redor. E por quê? O oxigênio ele vai reagindo com a parafina da vela e aí o fogo ele se mantém ali ativo, certo? Então quando a gente, sei lá, tampa essa vela, né, que acaba ali tendo um limite de oxigênio, a hora que ele acabar, então a vela vai se apagar. Então o que acontece? Existe uma reação química ali que acontece e também através dessa reação química vai liberar um tipo de energia. No caso da vela, né, no caso do fogo, é a energia luminosa que vai clarear o ambiente e também a energia térmica, que se a gente, sei lá, botar o dedo no fogo queima, tipo assim, né? Mas se a gente se aproximar, então vai trazer, né, calor, então energia térmica, certo? Então a gente vai falar de duas reações químicas que acontecem nos seres vivos. Uma é para obtenção de energia e uma outra eu não vou falar agora, mas é para que um processo de energia aconteça futuramente, digamos assim. Então a energia ela não é obtida da mesma forma em todos os seres vivos. Existem os seres vivos heterotróficos que obtêm a energia e elas precisam de uma ação antes da obtenção de energia que é diferente dos seres autotróficos, certo? O que vocês precisam saber antes que eu explique todo o processo químico? Que a gente vai estar falando desses esqueminhas aqui, ó, que são as reações químicas, certo? Aqui já tá o nome, né? Mas finge que vocês não sabem. Então, o que acontece? Tudo que está antes da flecha é a matéria-prima, é o que eu preciso para que a reação química aconteça, e o que está depois da flecha é o produto final, é o que sobra, né, a partir lá dessa reação química. E esses mais, né, esses símbolos aqui de mais, então quer dizer que as moléculas elas vão se unir ou elas vão reagir de alguma forma para que aí o processo aconteça aí para chegar lá no objetivo final, digamos assim. Então a gente vai começar com os seres heterotróficos. Os seres heterotróficos, eles precisam obter o seu alimento de outros seres vivos, né? Então é através da nutrição. E por isso que eu perguntei, né, para vocês se alguém já se sentiu fraco, né, ao passar muito tempo aí sem se alimentar, porque é através dos alimentos que a gente obtém a nossa energia, principalmente alimentos ricos em carboidrato, tá? Então, por exemplo, um macarrão, um arroz, batata, aipim, uma coxinha, uma pizza, né? Todos esses elementos têm ali um carboidrato, tem um nutriente carboidrato que vai ser digerido e vai ser transformado em uma molécula menos complexa, que é essa molécula aqui, que é a molécula de glicose, tá? Quem viu o primeiro vídeo sabe. Essa molécula aqui é a glicose, certo? E ela é obtida através da nutrição. Essa glicose, então, ela vai ser digerida, né? Ela vai ser absorvida, vai passar para a circulação sanguínea e ela vai chegar nas células. Um ponto importante, todas as reações químicas que a gente vai falar vai acontecer nas células, certo? Então vamos supor que a glicose chegou na célula, ela vai reagir com outro elemento, né, com uma outra substância, para que a gente tenha aí energia no nosso organismo. Essa molécula, então, é o oxigênio. E como que o oxigênio chegou na célula? Através da inspiração. Então, quando a gente está inspirando, a gente está obtendo o oxigênio aí para, né, trabalhar aí nessa reação química que é bem importante.
Então a gente tem a glicose, tem o oxigênio, essa reação química vai funcionar, vai liberar energia. Então, através dessa reação química aí vai ser eliminado algumas coisas que o organismo talvez não queira, certo? O gás carbônico, o organismo ele nunca quer, então a gente nunca pode manter o gás carbônico aí em grande tempo dentro do nosso organismo, então a gente vai eliminar através da expiração, certo? Então o oxigênio a gente inspira, o gás carbônico a gente expira. Então o que acontece? A água, a gente não precisa de água no nosso organismo? Sim, a gente precisa de água, certo? Mas em alguns momentos a gente também vai eliminar ela. Então se o organismo não quiser a água e produzida através dessa reação química, o organismo vai eliminar através do suor, da urina, né? A gente consegue eliminar água. Então, através de todo esse processo aqui, a gente vai conseguir obter energia. Então, vamos colocar aqui um mais para a gente lembrar que a energia ela é obtida através dessa reação química que acontece nas células, certo? Essa reação química aqui, ela pode acontecer nas células, mas ela também acontece na mitocôndria, certo? O nome dessa reação química aqui é respiração celular aeróbica, tá? Celular porque acontece nas células e aeróbica porque acontece na presença do oxigênio. Essa reação química aqui eu mostrei ela de forma bem simples, tá? Mas ela é dividida em 3 fases. A primeira parte que é a glicólise, então é a quebra da glicose, né? Essa parte acontece ali no citoplasma. Depois essa glicose quebrada, ela vai entrar lá no ciclo de Krebs, que daí já acontece na mitocôndria e depois passa para a cadeia respiratória, que também acontece na mitocôndria, certo? Então, através dessa reação química que acontece nas células, né, também na mitocôndria, né, na organela mitocôndria, vai produzir energia. E tudo isso acontece nos seres heterotróficos por causa da nutrição que a gente obtém a glicose através da nutrição. Agora falando dos organismos autotróficos, os organismos autotróficos eles não se alimentam, né, de outros seres, eles produzem o seu próprio alimento. Então eles precisam produzir essa fonte de energia. Se vocês observarem e compararem essas duas reações químicas, a glicose que está antes da flecha na respiração celular, ela vai estar depois na fotossíntese. Tá? Então o que vai acontecer? A molécula de glicose ela tem que ser produzida pelas plantas ou pelas algas, porque ela não consegue obter a glicose através, né, dos outros alimentos. As plantas existe um outro mecanismo. Então esse mecanismo para a produção aí da molécula fonte de energia é através da fotossíntese. E o que uma planta ou o que uma alga ela precisa para que a fotossíntese ocorra? Ela precisa do gás carbônico, certo? E o gás carbônico ela pega esse gás carbônico, na verdade, através da atmosfera, certo? Ela precisa de água também, então a planta ou a alga ela precisa obter a água para que essa reação toda aconteça. As plantas, no caso, vão pegar água do solo, né? Vai absorver pelas raízes e elas também precisam da luz do sol, né? A luz solar, a energia luminosa, certo? Então, depois que pega todas esses ingredientes, digamos assim, vai ser produzida alguma coisa. Uma do que a gente já estava falando, né? Que é a glicose para obtenção de energia e também o oxigênio vai ser eliminado. Porque as plantas liberam o oxigênio para a atmosfera, que é um produto final da fotossíntese, certo? Então, aqui a gente consegue já falar um pouquinho sobre essa reação química que tem como principal função produção de glicose, tá? Muita gente se confunde que as plantas são muito importantes para produzir o oxigênio para a gente, porque a gente precisa, né, do oxigênio. Então, o que acontece? Para a planta é ao contrário. É mais importante fazer a fotossíntese por causa da glicose, né? Porque sem a glicose não consegue ter energia. Então, o que acontece? Essa glicose aqui, ela está produzida, mas ela conseguiu dar a energia à planta? Ainda não. Então, essa glicose que foi produzida na fotossíntese, foi produzida na célula da planta, né?
mas acontece mais especificamente na organela que é chamada de cloroplasto. Então toda essa reação química aqui acontece no cloroplasto. Então a glicose está prontinha lá no cloroplasto, ela precisa sair para ser quebrada, digamos assim, para entrar na respiração celular. Então ela passa aí para o citoplasma, né? Então digamos aí que ela vai para o citoplasma, para o hialoplasma. E aí acontece lá a primeira fase da respiração celular e depois ela vai para a mitocôndria. Então, por mais que a respiração celular aconteça em todos os indivíduos, ou em quase todos, né? Principalmente naqueles que podem viver aí em contato com oxigênio, as plantas elas precisam fazer a fotossíntese antes da respiração celular, porque elas não conseguem obter a glicose através da nutrição, como nós, seres heterotróficos, certo? Então, através desse processo aqui, a gente consegue obter energia para fazer todas as atividades vitais. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, ai, não. É difícil. Mas eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que estão gostando dos meus vídeos. Se vocês querem um tema específico, coloquem nos comentários ou me chamem. Também tem o Instagram lá, Prof. Flávia W. Então segue lá. Eu sempre estou aberta à discussão. E é isso aí, gente. Não esquece de se inscrever, que eu tô falando isso sempre, mas é porque é importante mesmo. Então, até o próximo vídeo e obrigada pela atenção.